Opa, boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos na área com mais um Lanterninha. E dessa vez a gente vai passear por 2019, 1982, 1968. Estamos falando de Ridley Scott, filme Blade Runner de 1982, que se passa em 2019 e foi inspirado, ele não é uma reprodução, né? Na verdade foi inspirado na obra Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick. E dessa vez a gente vai conversar sobre Blade Runner, mas vamos pensar nesse 2019 que o Ridley Scott e que Philip K. Dick pensaram, e nós estamos em 2020, né? O que aconteceu não é aquilo que deu, o que eles conseguiram acertar na previsão ou não, mas o que esse filme traz a gente, né, nos convida a pensar sobre o que a gente está vivendo, né? O que está acontecendo por aí que a gente, quando vê o filme, quando a gente para ver mais uma vez, outra vez, o clássico Blade Runner, a gente pensa sobre o que a gente está vivendo. Não é por aí, Aroni? Exatamente. A ideia, ela parte, obviamente, de algo que já existe. Se vocês procurarem na internet, nesses sites de busca, inúmeros sites de busca disponíveis, vocês vão ver vários sites propondo leituras sobre acertos e erros, às vezes muito mais sobre os erros do que os acertos, de um filme que se propôs em 1982 a falar sobre um futuro que não era necessariamente um futuro tão distante, obviamente baseado numa obra literária e que eu recomendo demais que seja lida, enfim. Mas o Philip K. Dick, em 68, ele então propõe essa leitura, e aí, obviamente, um pouco mais distanciado do que Ridley Scott em 1982, mas a nossa ideia não era tratar necessariamente desses acertos e erros baseados em itens, principalmente do ponto de vista tecnológico que foram apresentados pelo filme lá em 82, carros voadores, androides, e não. Na verdade, a gente entende que esse filme, assim como o livro, nos propõe diversas camadas de reflexão e a gente vai tentar aqui, ao longo desse programa, trabalhar algumas dessas leituras, obviamente, muito particulares, muito pessoais nossas, né? Até porque a gente também entende que é um filme que traz uma gama de possibilidades de debate, e se você procurar também por esses sites de busca, você vai encontrar muitas coisas, muitos debates, então, obviamente, seremos mais um, e a gente, óbvio, vai tentar trazer algo que a gente talvez não tenha encontrado e, de alguma maneira, que seja útil e produtivo para as reflexões e incentivando que não só o livro seja lido, mas que você também assista, se não assistiu, e assista novamente, se você um dia já assistiu esse filme. É bom lembrar que o título do livro, né, fala sobre sonhar com ovelhas, e por acaso a Dolly, né, que foi criada a partir da engenharia genética e tal, ela foi criada em 96, né? Foi um pouco depois, algumas décadas depois disso, e coincidentemente uma ovelha, né? Uma ovelha que está lá no título. Mas tem um elemento ali que é central no filme, e que não é central só nesse filme, mas em algumas obras. E é impressionante como já havia, de certa maneira, não sei se é um anúncio, né, mas uma sensibilidade do escritor e do diretor, né, em colocar que é o grande poder das corporações, né? Não o poder no sentido... Ele não explora o sentido geopolítico das corporações e tal, mas ele coloca as corporações como, no caso a Tyrell, né? No caso a Tyrell, tem o Tyrell, não é só a corporação Tyrell, ele é personificada num homem, né? Que tá ali, o Tyrell. Mas como que as corporações penetram a vida cotidiana, como que elas passam a fazer parte da vida cotidiana, como que elas são uma certa permanência, quase que uma onipresença na vida, né? Algo que aparecia no Elysium, né? Aparecia no Elysium? Não, porque o Elysium é bem depois, né? Mas no Elysium aparece isso, de certa maneira, não com o nome de corporações, né? Ou de corporação,
mas aparece na obra do Aldous Huxley, né, do Admirável Mundo Novo, tem a ideia do trabalho para o sistema. Então, como que sistema e corporação são duas coisas que andam juntas, são indissociáveis. E, sei lá, isso é uma coisa que chama muita atenção, como que a vida das pessoas está diretamente ligada à presença da Tibro, a presença dessa corporação, né? E os replicantes, os androides que aparecem ali, fazem parte disso. Eles aparecem, tem algumas coisas, tem algumas falas que são muito bacanas nesse sentido, né? Mais humano que os humanos, né? Como que é uma corporação que se pretende em reproduzir os próprios humanos de alguma maneira, ou algo que seja superior aos humanos e que tem um papel para a própria corporação, para movimentar o sistema. Quer dizer, parece meio maluquice que eu estou falando, parece que, né, tô falando coisa de... Estou divagando demais, mas não, estou falando assim, como que o sistema ele vai se retroalimentando de uma maneira muito sutil e de uma maneira muito imbricada na vida cotidiana. Isso é muito, não sei se profético, mas acho que é muito sensível, né, da obra. É muito sensível nessa obra, muito sensível como foi colocado ali pelo Ridley Scott, né? É interessante porque isso que você colocou é bastante recorrente na própria obra do Philip K. Dick. Eu lembro de um texto, na verdade é um conto, chamado Podemos Te Lembrar por um Preço Razoável, que foi o conto que deu origem ao filme O Vingador do Futuro, Total Recall, em inglês o nome. E é interessante porque é algo muito similar ao que a gente tem ali, né? Não é o principal objetivo do filme, o filme não traz isso como um debate, inclusive, efetivamente, quase que algo alegórico, mas óbvio, num entendimento de que a gente tem, né, diversas camadas para serem refletidas. Obviamente essa é uma delas, e essa é uma das mais importantes, porque é interessante como essa coisa das corporações determinarem o nosso dia a dia, a nossa vida. E eu acho uma das coisas muito legais de serem pontuadas nesse sentido em relação ao Blade Runner, porque não se trata de uma corporação de mídia. Não se trata de uma corporação de mídia. Na verdade, a gente está falando de uma corporação que produz, né, digamos, novos humanos melhores do que os humanos, né, supostamente melhores, ou até, de certa forma, podendo, em algum momento, serem entendidos, né, como realmente melhores do que os humanos naquele contexto. Mas é interessante porque, enfim, não tem muito tempo, a gente viveu mais uma vez, por exemplo, um debate na nossa sociedade. Eu acho que, inclusive, é um debate muito caro a ser feito mesmo, principalmente quando a gente coloca questões de vida como sexualidade, como questão racial, mas esse debate sendo engatilhado por uma propaganda de uma grande corporação de cosméticos. Sabe, me dá um pouco de desespero quando eu lembro o seguinte: caramba, as pessoas só são lembradas dessas situações quando, na verdade, a gente tem uma propaganda de cosmético e que, inclusive, é colocada supostamente como errada, né, por um grupo significativo, de volume significativo da sociedade, um grupo conservador, obviamente. Então, assim, realmente é algo que a gente precisa pensar. Porque, lógico, tudo envolve grandes corporações. No filme a gente está pensando essas corporações do ponto de vista monopolista, obviamente. Embora essa diversidade de possibilidades empresariais que o liberalismo, né, tenta vender para a gente, ela é completamente irreal. Acho que ela é muito mais irreal do que o próprio Blade Runner. A gente vive num mundo oligopolizado, né? A gente vive com monopólios localizados. E, obviamente, esses monopólios, eles interferem diretamente no nosso dia a dia, porque há o interesse, obviamente, de permanência
né, de crescimento, e óbvio que, né, é algo quase que ponto pacífico, né? O capitalismo ele sobrevive de projetos de poder. Ele não sobrevive de projetos econômicos especificamente. Então, assim, a gente pode entender a Tyrell, ou Tyrell, não sei exatamente qual é a pronúncia, como alguém que está ali desenvolvendo um projeto de poder. E aqueles androides ali, eles pertencem a esse projeto de poder. E eu acho que a grande genialidade do filme é botar esses braços desse projeto de poder se voltarem não contra a Tyrell, mas como contra a humanidade. Né? Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a linkar essas coisas e perceber que aqueles androides eles têm um papel muito mais amplo do que efetivamente reivindicar um entendimento sobre a sua própria vida, que inclusive trata-se de uma das camadas das mais importantes para serem debatidas, e acredito que a gente vai conversar sobre isso aqui. Mas antes de tudo, é muito simbólico você ver o grande braço dessa estrutura de poder, da grande corporação, personagem desse filme, seriam os que vão se voltar contra esse projeto de poder. O que é muito doido, eu lembrei de uma frase do Mark Fisher, né, que é o título do livro: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É muito significativo que a lógica, né, que você falou que é um projeto de poder, né, mas parece que o poder é uma coisa de cima para baixo, se coloca. E não, nesse caso é como permanência, como uma perspectiva de como o mundo deve ser, né? E é muito legal porque o próprio Philip K. Dick, né, ele escreveu Minority Report, né? Então ele fala naquele livro, naquele conto que virou livro, depois virou filme, perdão, conto que virou filme depois, né, pelo Spielberg. É legal porque ali ele trata do mesmo tema, mesmo assunto, para não falar que é o mesmo tema, né? Que é a busca, a construção de uma determinada harmonia. Só que no Minority Report, essa harmonia ela está dentro o tema central é a segurança, a harmonia, aquilo que vai, enfim, a segurança, a justiça, enfim, tem um monte de coisa ali que a gente não vai nem discutir agora, vai ter Minority Report depois para a gente bater papo. Mas esse tema ele é recorrente em várias obras, né? Em várias obras ao longo aí do século XX. É legal como é que no campo da arte, da literatura, né, da produção artística, essa sensibilidade, essa percepção, esse senso de observação, ele se materializa num determinado gênero, né? Vamos colocar assim, as figuras estão escrevendo aquilo que elas estão percebendo e um caminho para frente, né? Não é eu vou imaginar o futuro porque eu estou imaginando um exercício só de imaginação, liberando a criatividade. Não, aquilo está pautado uma percepção muito clara. E o que eu acho que é mais, o que eu entendo que é mais duro da gente perceber é que no Blade Runner, e também aparece isso no Elysium, a corporação, você falou que não é uma corporação ligada à comunicação, né? Como, por exemplo, está lá no Cidadão Kane, né? Está em outros. Não. Ela se apropria do trabalho. No Elysium, as pessoas precisam trabalhar na corporação e ela mesmo que produz a segurança e os mecanismos de controle de opressão daquela população, né? Então, assim, ela fornece o trabalho, que é o trabalho que produz o controle sobre eles mesmos. Eles precisam daquilo. É uma coisa meio bem angustiante. E no Blade Runner acontece a mesma coisa. A mesma coisa, ainda que não fique muito claro, talvez, como no Elysium, os mecanismos de controle, mas ele está tão naturalizado, ele está tão presente que tem uma dificuldade em identificar quem é replicante e quem não é, quem é androide e quem não é. Tem alguns sujeitos específicos ali que tem esse papel de identificar. Então, essa asfixia
daquela cidade em 2019, essa asfixia daquela sociedade em 2019, ela, para mim, pelo menos, ela aparece, ela se materializa exatamente nessa impossibilidade de você distinguir o que é vida de verdade e o que não é. Nessa dificuldade de você entender o que é real, o que não é, sabe? O que é vida, o que não é, né? O que é o trabalho, o que não é no meio dessa história. Então, quando a gente fala em corporação, fica muitas vezes parecendo aquela figura, né, do capitalista gordo que está lá fumando charuto e decidindo as coisas na mesa. Não é algo tão alegórico assim. Ele está falando de produção de uma racionalidade, produção de uma perspectiva de mundo, né, de o que você trabalha, né, a que você serve, qual é a sua utilidade. Isso é muito forte, por exemplo, quando aparece o engenheiro, né, o Sebastian, que é um cara super útil, um cara que tinha tudo para não estar ali, e num diálogo ele não é alçado ele não tem o direito de viver no paraíso fora da Terra da Elite, que é a mesma coisa que aparece no Elysium. O Elysium traz isso também, né? Um mundo bom, limpinho, perfeito e tal. É Elysium que está fora da Terra. Ele não consegue sair porque ele é um ser humano imperfeito. Ele tem uma doença degenerativa. As células dele envelhecem mais rápido. Então ele não é escolhido para estar lá. Não, mas ele tem que permanecer nesse mundo de asfixia, nesse mundo de um tempo que nada acontece, né? Vamos brincar aqui de falar de Fukuyama, mas nem precisa, né? Onde nada mais acontece, né? Que é tudo controlado pela corporação, porque ele é imperfeito, ele precisa estar ali, né? Essa coisa da apropriação, o trabalho foi apropriado, as pessoas não têm mais um grande sentido não constrói, acho que é esse que é o barato. Eu estou falando aqui, mas acho que esse que é o barato. Eu cheguei a um ponto. Não se constrói um sentido da própria vida. Essa que é a jogada. E se a gente pensar hoje, né, isso me lembra muito um livro recente, né, Shoshana Zuboff, aí, do Capitalismo de Vigilância, enfim. Tem pano para manga para a gente trabalhar 2019, 2020, from now on. É interessante isso que você falou sobre a criação de um sentido, porque me fez recordar do livro, do Android Sonho com Ovelhas Elétricas, porque é diferente do filme, inclusive isso faz com que eu recomende mais uma vez a leitura do livro, principalmente para quem gosta muito do filme, porque é como se você estivesse trabalhando, não necessariamente um universo diferente, mas uma outra história, né? Novas nuances dessa história tão interessante quanto a que o Ridley Scott levou para o filme. Mas é interessante porque, diferente do filme, o Deckard, ele, na verdade, obviamente, né, com outras caracterizações, né, os personagens sendo personificados de uma maneira diferente no livro, o grande objetivo dele na caça aos androides é para que ele, na verdade, tenha dinheiro para comprar um animal de verdade. Por quê? Em 2019, o mundo praticamente acabou com os animais, né? Aí é uma questão ambiental bem interessante, trabalhada pelo Philip K. Dick no filme, no livro. E então, a tentativa, né, de se caçar os androides está relacionada a exatamente a busca, né, por dinheiro para se comprar um animal de verdade, porque não se tem, na verdade, e os que existem são muito caros, né, justamente porque quase não existem mais. E por que ovelhas elétricas? Porque a grande maioria das pessoas só tem dinheiro para comprar animais que são androides, né? E é interessante, porque são duas coisas as quais a gente está debatendo que me ocorreram em relação a essa nuance trabalhada pelo Philip K. Dick no livro. A primeira delas é a questão do sentido, ou seja, o sentido do caçador de androide é ter dinheiro para comprar um animal de estimação,
porque o que ele tem é um animal que supostamente não existe, né? Ele é só um androide. E o outro, a própria relação capitalista, né? Essa relação quase que, digamos assim, o mundo das corporações acaba com o planeta, né? E eu acho que isso fica muito claro para a gente no filme. Degrada o ambiente de uma maneira extremamente danosa, acaba com os animais, mas a partir daí nasce um novo negócio. O negócio dos animais quase extintos, que são vendidos a preços estratosféricos, e o negócio dos animais que, na verdade, são androides. São aqueles que, na verdade, vão ocupar os vazios deixados por essa tragédia ambiental que foi a extinção dos animais. Então, assim, é muito interessante, porque se a gente pegar e fazer links do livro com o filme, a gente vai ver exatamente esses debates, essas discussões que a gente está tentando trazer aqui. Principalmente essa questão de objetivo. Acho que, no caso do filme, digamos assim, esse sentido ele não fica tão claro quanto no livro. Objetivo, na verdade, inclusive, o caçador de androides estava aposentado, ele nem queria fazer o serviço, ele acaba sendo levado a fazer, né? E isso me chama muita atenção a questão das relações, a maneira que o filme traz as relações interpessoais, as relações humanas em 2019, num mundo onde a individualidade ela é a regra, é cada um por si e segue, né? E segue-se assim. E uma coisa muito legal, que eu, pelo menos uma percepção que eu tive disso, é que se existe alguma empatia entre personagens ali, se existe algum senso de coletividade baseada nessa tentativa de construção de sentido da vida, de construção de sentido para o que se vive, a gente vai encontrar isso entre os androides. No filme, a gente encontra isso claramente entre os androides. Eu acho isso também muito significativo, porque é um mundo apresentado em que as relações elas são extremamente degradadas e aonde se encontra a empatia. E eu acho até que isso fica muito forte na talvez cena mais icônica do cinema, se não a maior, uma das mais icônicas do cinema que a gente vai conversar aqui, que é o Monólogo da Chuva. Então, assim, se existe empatia em alguém ali, essa empatia ela está presente nos androides, na relação entre eles e, obviamente, nesse determinado momento, na relação entre o androide e o supostamente ser humano. Existe uma discussão de que o Deckard não é humano, que o caçador de androides também é um androide, mas essa discussão ela é eterna e nunca se consegue chegar a uma definição sobre isso. Eu acho que ele também é um grande barato, né? Não sei, para mim ele não é... Não vamos fazer. Não vamos entrar nessa, nem Capitu, nada disso. Para mim ele não é androide, mas a gente não vai entrar nessa discussão. Para mim ele não é androide. Para mim a leitura do filme, e obviamente para toda a fantasia que eu construí em relação àquilo que foi me apresentado, eu prefiro deixá-lo como humano. Eu acho que é mais significativo tê-lo como humano do que tê-lo como androide. Mas deixa essa discussão para outro momento. Para mim, sinceramente, pouco importa uma coisa ou outra. Pouco importa, porque androides e humanos estão tão embrenhados ali no filme que fazer a separação, para mim, para mim até reduzir o filme, entende? Assim, entrar nesse debate, legal. Eu acho que era, eu acho que não era, ponto. Para mim não merece uma grande discussão isso. Não que quem faz a discussão, eu não vou desqualificar jamais, não é isso, mas eu acho que não é isso. Acho que para mim perde muito do filme entrar nessa discussão dos personagens em si. Até porque tem algo que eu acho muito forte ali, que ao mesmo tempo, e como diz o Tyrell, que os Nexus 6 são mais humanos do que os humanos, né? Essa humanidade deles construída, ela tem um início e um fim determinados.
Eu vou fazer uma filosofia de Botequim aqui. O que parece que a divindade da própria corporação. Uma divindade, a corporação é divindade, que diz o que é a vida, onde começa e onde termina. Eu falo onde começa e onde termina porque é isso que define o que é o próprio, aquele próprio ser, aquele próprio replicante. Vamos lá, baixar a bola um pouco. O que eu estou querendo dizer? A memória daquele replicante ele é produzida. Ele insere uma memória. Então ele insere o entendimento de para cada androide, o entendimento de como ele chegou àquele presente. O que ele passou na vida, as experiências que ele teve, ele insere isso. Os androides não tiveram, em princípio, uma experiência própria. Ainda que no monólogo da chuva, o Roy diga várias coisas que ele viu, né? Que aí depois a gente vai entrar nesse papo. Mas tem uma cena que é eu acho muito triste. Eu acho ela muito dura, que é quando a Rachel ela se toca que ela é uma androide. Que até então ela achava que não era uma replicante, não era uma androide. Que é quando o Deckard ele vira para ela e fala: você, com tal idade, você viu uma aranha e tal. Começa a contar as coisas que ela passou na infância. Porque ela achava que contar a sua memória era prova de que ela não era um androide, que ela era um ser humano, né? E ele começa a falar isso. E aí ela, completamente triste, ela fica arrasada naquele momento. Né? Ela fica completamente arrasada. E ao mesmo tempo, isso como o passado que constitui essas pessoas, né? Eu vou chamar de pessoas replicantes. E ao mesmo tempo, uma outra coisa que constitui é a certeza de um fim próximo. A certeza desse fim. Né? Que é o que faz com que o Leon, a Pris e o Roy, eles saiam lá do... Eles são humanos maravilhosos, super úteis, estavam então fora da Terra, lá na colônia, no condomínio, mas eles saem porque eles querem ter mais vida do que aquilo que está colocado para eles, que eles sabem que vai terminar já já. Então, por isso que eles vão lá atrás do Tyrell, para tentar reverter esse processo, porque já foi dado para eles o fim. E tem um outro filme que mexe com isso, que é um barato, mas com um humor ácido, que é o Novíssimo Testamento. Que tá legal, vou dar spoiler. Que a filha de Deus, a filha de Deus, no Novíssimo Testamento, ela antes de vazar lá da casa de Deus e descer para a terra, encontrar os apóstolos, ela pega e conta para todo mundo, por meio de SMS, a cena é muito legal, ela espalha para todo mundo o dia e a hora da sua morte. Porque sabendo o dia e a hora da sua morte, o que fazem? Só que de uma outra maneira ali ia falar Minority Report, no Blade Runner, essa hora da morte que estava dada por Deus, ela é o mecanismo principal de controle de replicantes. Estou falando um pouquinho demais, mas é porque eu acho que é muito significativo, acho que é muito pesado isso, né? Como que o controle sobre os replicantes ele se dá sobre o tempo deles. Ele se dá sobre a experiência de vida deles, a experiência limitada. Você não tem passado, o passado sou eu que te dou, então eu sei quem você é por causa disso, e eu também acabo com você daqui a pouco. Não adianta você querer ser um super-humano e fazer uma revolução aqui, porque eu já te coloquei um fim, já te dei um prazo de validade curto. Já vai acabar, né? E essa é a grande angústia que, ironicamente, mas também acho que de maneira muito genial no filme, são os próprios replicantes que buscam reverter essa limitação, essa imposição, esse controle, exatamente porque eles são mais humanos que os humanos. Porque eles tentam ter algum tipo de humanidade que me parece no filme que os próprios humanos já dão como não tem. Já dão como os limites já colocados. É meio viagem o que eu estou fazendo, mas essa é uma agonia para mim no filme. Essa é algo que me angustia muito no filme.
né? Essa finitude dos humanos, né, aceita, e a finitude essa finitude, esse limite que os replicantes não aceitam. Eles querem ser humanos, né? Eu acho que é uma das coisas mais cruéis, talvez a maior crueldade humana que a gente pode encontrar nesse filme é exatamente isso. É você não só dar a finitude em curto prazo para os androides, mas fazer com que eles vivam sabendo disso. Eu acho que é um exercício que cada um pode fazer. Né? Como você lidaria com essa informação? Saber a data e a hora. Talvez muitos respondam, eu vou tentar aproveitar. Talvez todos tentem, até de certa forma, criar situações para fugir, obviamente, à mazela que seria essa informação, receber essa informação. Mas se a gente botar a mão na consciência, a gente vai entender que é de uma crueldade sem tamanho, né? Se existe algo muito interessante na nossa vida, é saber que a nossa morte é uma grande surpresa para a gente. Né? E a gente talvez, mesmo em situações de doença, a gente não tem definido isso. Mesmo que algum médico te dê um aviso, né? Te dê um diagnóstico terminal, não tem data e hora. Você não sabe quando isso vai acontecer. Então, assim, é muito cruel. Muito cruel. E aí é interessante, porque a gente pode falar, sim, da crueldade de todo esse mundo que a gente vive, em torno das corporações, em torno do sistema capitalista. Enfim, não era, obviamente, a ideia se aprofundar tanto em relação a isso, até porque são temas que são recorrentes aqui no programa, mas lógico que sempre vamos retornar a isso, e eu acho que é muito legal e ainda mais genial, né, saber que eles buscam entender isso, individualmente eles vão buscar um entendimento sobre isso, mas também são eles que, de forma brilhante e genial, vão, não vou dizer aceitar a realidade, mas vão usar essa realidade como resposta àqueles que o criou e que, obviamente, por mais que diga, são mais humanos do que os humanos, não levam a fundo, a ferro e fogo essa ideia. Porque, no fim das contas, os androides vão ser sempre sub-humanos. Né? Na lógica construída pelo filme, eles sempre serão sub-humanos. Mas é muito interessante, porque o monólogo Lágrimas na Chuva, ele é um pouco disso. É uma outra coisa interessante sobre o filme que gera muito debate, muita discussão sobre a interpretação, né? Quando, inclusive, a gente conversou sobre esse filme, quando a gente conversou, quando a gente fez a pauta, né? Quando a gente fez a reunião de pauta para estruturar o programa, a gente pensou, obviamente, em colocar o monólogo, e mesmo sabendo que ele gerava muito debate, mas justamente por isso. Porque, na nossa interpretação, esse monólogo, ele, embora tenha várias questões filosóficas inseridas ali, eu acho que ele é um grande recado. Exatamente é isso. Né? Você definiu o quanto eu ia viver, você buscou com isso limitar buscou com isso limitar as minhas experiências, quase que me roubando a minha memória, mas eu vivi muito mais do que você imaginava que eu fosse viver. E aí eu peço licença para fazer a leitura do monólogo, porque a gente entende que ele traz uma carga de reflexão, talvez, de todo o filme, seja a que mais vai gerar debates importantes para essa discussão mais de vida mesmo, né? Mais baseado no que se vive, no que se vivia e no que se vai viver, né? Então, licença concedida. Licença concedida para ler o monólogo, vai na fé. Então, o Roy Batty, que é o personagem do saudoso Rutger Hauer, né, falecido recentemente, grande ator, embora sempre relegado a filmes de menor orçamento, mas, enfim, ficou não só famoso por isso, mas por toda a interpretação, brilhante interpretação nesse filme, enfim. E ele diz algo
né, como o que eu vou ler aqui. Eu vi coisas que vocês não imaginariam. Naves de ataque em chamas ao largo de Orion. Eu vi raios C brilharem na escuridão próximos ao portal de Tannhausen. Todos esses momentos se perderam no tempo, como lágrimas na chuva, hora de morrer. A minha interpretação é muito simples sobre isso. Você me fez para não viver, e eu vivi. Você me fez para não ter memória, e eu tive memória. E eu não vou aqui mendigar mais tempo de vida para viver sob o seu olhar e sob as suas condições. Hora de morrer. Quase que um muito obrigado por você me fazer com curto prazo. Porque viver nesse mundo aqui, sob essa lógica que você nos impõe, tô fora, não quero não. Enfim, é uma interpretação. Eu não tenho futuro e você também não tem. Eu acho que esse é um ponto legal do filme, assim, né? Eu volto Mas eu tive um passado que eu lembro com muito carinho. E você me fez para não ter passado nem presente. Sim. Né? Apesar de tudo, eu construí minha história de alguma maneira, mesmo curta. Isso você não pôde controlar, né? Isso você não pôde controlar. Você não conseguiu. Eu acho que essa que é a jogada. Você não pode controlar tudo. Não puderam controlar tudo. E eu tô aqui para mostrar isso. Ainda que você não saiba, mais ou menos por aí, né? Mas me chama muita atenção essa ideia de um futuro que não existe, né? Eu odeio essa expressão, mas vamos lá, de um fim da história, né? De algo que não existe. Eu acho que esse é algo que toca o Deckard, toca o Harrison Ford, né? Toca o personagem dele no filme. E que aí ele escolhe ir até com o Android. Vambora. Vou viver o que quer que seja, né? Viver isso, ainda que seja até amanhã, né? Mas preciso viver alguma coisa. Preciso sair do destino que está colocado para mim. Ainda que eu pense que por eu ser humano eu sou livre. Nossa, filosofei longe. Mas não, acho que não. Assim, ainda que eu pense que eu tenho uma liberdade no meio disso. Mas uma liberdade que é ilusória, porque nada se constrói. Se a gente parar para olhar, nada está andando, né? Nada está andando. A gente falou que não ia cair muito para filosofia, mas não teve jeito. Não teve jeito, porque é um filme muito sensível, né? E coloca a gente para pensar pra caramba, né? O David Harvey escreveu lá no Condição Pós-Moderna, faz uma tremenda análise da pós-modernidade. A partir daí, a gente não quis entrar para esse lado, mas ele é um filme que coloca a gente para pensar muito. Então, eu não sei. Eu acho que não. Tem tanta coisa para a gente falar, né? Tanta coisa para colocar. Eu acho que esses 4 pontos aí que a gente selecionou, né? Que a gente acabou escolhendo a nossa conversa, eles foram centrais no que mexe com a gente, né? Primeiro, essa história da corporação, esse jogo da memória, essa história da perspectiva de futuro, né? Qual é a perspectiva de futuro que a gente está tendo hoje, quando no meio de uma pandemia se coloca que a gente deve continuar a fazer o que estava fazendo, mas de uma maneira adaptada, porque não se pode fazer nada diferente, né? Tem que continuar produzindo, a escola tem que continuar andando, porque o mundo precisa continuar sendo tocado como estava. O Blade Runner 2019, a gente tem 2020 e como que tá atual, né? Só não tem carro voador. Só não tem carro voador. O resto a gente tem tudo. A gente tem tudo. A gente tem até pessoas que a gente acha que é Android. Entendeu? Será que é muito interessante você falou, você puxar por esse lado da pandemia, porque me lembra, obviamente, sobre as questões das relações interpessoais. Acho que uma das maiores angústias que a gente está vivendo hoje é exatamente
a incapacidade que as pessoas têm de aceitar a pandemia do ponto de vista científico, ou seja, como realidade, aceitando de bom grado narrativas esdrúxulas que negam a pandemia e fazem com que a gente tenha hoje, como a gente está gravando, né, dia 7/8/2020, enfim, quase 100 mil mortos no Brasil. Provavelmente, quando você assistir esse programa, vai ter muito mais, infelizmente. Né? Então, assim, é muito louco, porque no fim das contas a gente está vivendo também um momento de total individualismo a serviço disso que você falou. Né? Tem que trabalhar, tem que fazer, né? A escola tem que abrir. Temos que nos adaptar a uma situação que, inclusive, nunca ninguém viveu. Nunca ninguém viveu isso. A gente tem, enfim, na história, elementos que nos mostram, né, que, inclusive, a gente está fazendo tudo errado. Muito errado. Né? Então, assim, a gente, obviamente, não está vivendo num mundo em que chove o dia inteiro, né, a poluição é intensa, não tem animais, mas, assim, do ponto de vista filosófico, a gente pode projetar tranquilamente tudo aquilo que a gente vai encontrar links muito, muito significativos com o que foi colocado, não só pelo filme 82, mas com o livro em 68. É isso, assim como o Blade Runner ele não termina, o filme acaba, ele não termina, porque, né, o Deckard e a Rachel, eles seguem com a bênção do policial, né? Mas... Aliás, rapidinho, você falou que muitas das vezes os filmes não terminam de maneira feliz, né? Para mim, o filme não terminou de maneira feliz, porque eu olho aquele origami e digo assim, eu não sei fazer origami, né? Eu só sei fazer barquinho. Então você olha para aquele origami, aquele unicórnio, bonitinho, né? Não vamos entrar no mérito de tentar entender o simbolismo daquilo ali, né? Mas assim, você olha para aquele origami e você fala assim, pô, eu não sei fazer aquilo, isso é bicho. É isso aí. Então, assim como o filme não termina, a gente também não termina. Esse grande boteco nosso aqui, nosso papo Blade Runner, só faltou cerveja, mas, né, tem os códigos da internet em tempos de pandemia. Então a gente deixa aí nossa reflexão, que era uma coisa que a gente já vinha conversando muito, né, sobre Blade Runner, e, enfim, a gente queria conversar de uma maneira bem leve, bem solta sobre o que o filme fez a gente pensar, e esperamos que tenha trazido coisas para pensar também, para discordar, para concordar, para falar, pô, tem nada a ver, ou então para falar, eu não tinha pensado dessa maneira, porque é para isso que a gente está fazendo esse programa. Então, gente, valeu, mais esse Lanterninha fica por aqui, vamos esperar pelo próximo, já tem outro aí no nosso canal, tá legal? Valeu, boa noite, bom dia, boa tarde, até a próxima. Lanterninha ficou.